Esta semana, Ricardo Araújo Pereira declara-se divino. João Miguel Tavares sente-se Tony e Pedro Mexia confessa-se pré-histórico. Está reunido o Governo Sombra. Para viva, sejam bem-vindos. No final de uma semana marcada, em termos políticos, pela estreia nos duelos quinzenais com o Primeiro-Ministro do novo líder parlamentar do PSD. Daqui a pouco vamos avaliar os argumentos e as diferenças trocados entre Costa e Negrão. E havemos também de falar do hino evangélico que deu que falar esta semana. Mas antes disso, o Ricardo Araújo Pereira propõe-se criar o Ministério da Holística para dar dignidade institucional à ideia de que isto anda tudo ligado, Ricardo Araújo Pereira? Carlos, eu não sei se consigo dar dignidade a nada. Não sou famoso por isso, mas... Mas foi buscar a holística? A holística. Fui buscar a holística e não só a holística. Fui buscar a holística, o esoterismo. Também? Sim, o esoterismo, os seres de luz. Quer desenvolver este conceito de holística e também essa ideia à volta do esoterismo? Ou prefere contar já a história que lhe serve de inspiração para este primeiro tema? Posso desenvolver, infelizmente, não teve a atenção que merecia esta história. Não teve, pois não. E nós estamos aqui a conseguir... pouco percebida. Posso desenvolver o conceito de holística porque... A protagonista é uma advogada de Coimbra. Exatamente, é uma advogada de Coimbra que é... Atenção, a senhora, portanto, é especialista em cursos de holística, esoterismo e descobriu aos 9 anos de idade que comunica com o além. E então ela é advogada também, acumula com advogada, coisa que eu acho nobre, porque se eu tivesse estes poderes não ia estudar direito, para quê, não é? Mas ela comunicou à, como é que chama, à Ordem dos Advogados, que tinha então estes poderes e perguntou se podia conciliar o exercício da advocacia com... as duas nobres atividades. As duas nobres atividades. Eu suponho, para já, que no momento em que... e a Ordem dos Advogados disse que sim. Eu suponho que esse momento tenha sido lá o técnico da Ordem dos Advogados, avaliou o caso e disse, começou a escrever: minha senhora, isso de falar com os mortos e dos seres de luz é tudo uma grande aldrabice e nós, advogados, não nos metemos em... bem, pode. Pode. Em princípio foi isto. Isso é uma grande falcatrua. Bom, mas está bem. E portanto, eu... Mas é notável para já que a senhora tenha levado ela própria a questão à ordem. Com certeza. Para saber se havia incompatibilidades. Portanto, há ali um interesse em respeitar... E a ordem colocou a lei. Mas lá está, porque em princípio saber-se-ia, não é? Porque, por exemplo, num caso de homicídio, ela diz: Sr. Juiz, a vítima acaba de me dizer que não foi o meu cliente. Boa noite e até para a semana. Próximo caso. E, portanto, isso em princípio iria chegar à ordem, não é? As diversas disciplinas em que esta advogada de Coimbra diz ser especialista são o Reiki, a hipnose de regressão das vidas passadas, claro, e da terapia dimensional ou cura do coração. Com certeza. E diz também que, na exposição que fez à Ordem dos Advogados, diz que todos estes conhecimentos se baseiam na energia e seres de luz. Seres de luz, claro. Investigou o que é que está por detrás? Comecei a investigar e depois aborreci-me. Mas, por exemplo, investiguei Reiki. Reiki é uma pseudociência, é o que vem na Wikipédia, é uma pseudociência, surpreendentemente. No fundo, Reiki são apalpões curativos. É assim que eu descreveria. Reiki consiste em pôr as mãos... é uma nobre arte. É uma nobre arte, sim. Começaste aqui a cultivar. São apalpões curativos. E consiste em pôr as mãos em cima de uma pessoa e curá-la
emocional e fisicamente. Eu já tive a experiência de colocar as mãos em cima de uma pessoa e sentir-me mais... Mas quer dizer, faz efeito ao em mim. contrário, é o terapeuta que... Eu ainda não... Sim. acaba por beneficiar. Quando tu colocas as mãos em alguém, só faz efeito em ti. Não é exatamente isso que eu digo. Então, mas Ricardo, deixa-me dizer que se calhar estás a fazer mal o teu trabalho. Mas é possível, é possível. Eu tenho que ir frequentar este curso. Pois tens. Mas eu acho que nem é preciso. Estás a precisar de Reiki. Tá? As pessoas que praticam Reiki conseguem enviar energias positivas... Sem tocar? Não, mesmo sem estarem na presença da pessoa. É possível. Eu agora Como é que lhe tocam? Não precisam tocar. Não tocam. Os especialistas em Reiki podem estar... As pessoas estão em casa e dizem eu senti agora energias. Aposto que foi o Fernando. Acho que eles fazem isso. Sim, mas isso uma pessoa pode sentir energia sozinho. Isso é verdade. Eu sei. Uma Também já me advogada aconteceu. consegue falar... Mas é através de vinho e tal. Uma advogada que consegue falar com o além, não estará, João Miguel Tavares, numa situação de concorrência desleal com os causídicos da parte contrária na barra de tribunal? Sim, embora me pareça que se eu tivesse essa capacidade eu não ia para a advocacia, ia ser jurista, ia para a procuradora do Ministério Público. É porque é muito melhor estar na acusação do que na defesa. Porque assim ela, falando com os mortos, sabe quem limpou o sebo e é mais fácil de acusar. Imagina, por exemplo, ela comunicar com os mortos. Comunicava com a Rosalina Ribeiro. E podia perguntar, olha, mas foi mesmo o Duarte que deu boleia? O que é que aconteceu em Maricá? O que é que aconteceu em Maricá? Hã? Como é que isso foi, Rosalina? E dava imenso jeito. Ou então, mesmo, sei lá, por exemplo, mesmo sem comunicar com os mortos, ela se comunica com os mortos, também há de comunicar com os vivos. Aquele primo... barato até. Deve ser até mais barato. Aquele primo muito difícil de contactar do José Sócrates. Toda a gente quer ouvi-lo e o homem não aparece. Lá está. Podia também podia dar acho que esta jeitinho, senhora deveria ser imediatamente contactada pela Procuradoria-Geral da República e ser incluída na Operação Marquês. O parecer da Ordem dos Advogados, do Conselho Regional da Ordem dos Advogados de Coimbra, considerou que não há incompatibilidade entre as diferentes atividades da advogada, determina apenas que o escritório de advocacia deve ser integralmente distinto, e estou a citar, do local da prática curativa pela luz. Ou seja, não pode curar no escritório da advocacia. Isto é o parecer da Ordem dos Advogados. Parece-lhe uma decisão acertada, Pedro Mexia. O facto de alguém ter que escrever isso, no parecer, já é bastante achincalhante. Não, mas há duas coisas diferentes. Para essa altura fala-se na questão da liberdade de culto e admite-se, por exemplo, que uma pessoa que exerce a advocacia, por exemplo, pode ser espírita. Isto é, pode ter convicções... Sim, porque a senhora, a advogada, convicções privadas. Diz que isto tudo se baseia numa... Isso é uma coisa, isso é as coisas em que ela acredita e ninguém tem nada a ver com as coisas em que a senhora acredita. Outra coisa se pode compatibilizar as duas profissões, vamos lhe chamar assim. Outra coisa é se exerce no mesmo estabelecimento. Há um sketch que eu gosto muito dos Monty Python, de um senhor que entra numa agência de viagens e é uma menina muito vistosa que o atende e pergunta-lhe assim: vamos lá para cima ou vem comprar uma viagem? E eu venho comprar uma viagem. Não sabia que havia duas hipóteses naquele estabelecimento. E, portanto, essa ideia de vem falar com os mortos ou fazer um despejo, uma ação de despejo, é um bocadinho bizarro. Às vezes na Assembleia da República tens isso com deputados. Vem cá fazer lobby ou é mesmo para aprovar leis? Portanto, a prática, provavelmente, da acumulação de cargos no Parlamento pode ser mais complicada. Esta semana o Bloco de Esquerda tentou convocar para uma sessão Bruto da Costa, que morreu em 2016. Lá está. Olha o jeito que dava a ter essa... Olha, fazer escola. Como deputada também era bom. Chamar a depor. Fica a ideia. Entregamos ao Ricardo Araújo Pereira a pasta de Ministro da Holística. Agora o João Miguel Tavares quer ser Ministro da Firmeza. Sente-se firme e irto, João Miguel Tavares? Muito firme e muito irto, sim. Quando alguém sente necessidade de afirmar a firmeza, não é caso para desconfiar? É, Carlos. Foste direto à questão central. Então quero falar da estreia do novo líder parlamentar social-democrata que anunciou surpreendentemente que o PSD vai fazer oposição ao governo. E dizer, Sr. Primeiro-Ministro, que quero também cumprimentar, obviamente, todo o governo, dizer que esta bancada é uma bancada de oposição. E, sendo uma bancada de oposição, irá exercer essa oposição de uma forma responsável, construtiva, mas firme. Nós temos que ter e teremos uma atitude de firmeza relativamente à governação.
e teremos esta atitude de firmeza e de oposição relativamente à governação de todos os dias, porque não abdicamos de uma coisa, Sr. Primeiro-Ministro. Não abdicamos de representar os portugueses que não se revêem neste governo. Muito bem. Muito bem. Negrão a afirmar a firmeza da oposição que vai fazer ao governo, agora que é o novo líder parlamentar do PSD, convenceu João Miguel Tavares. Eu diria que é como assim, alguém antes de anos noite de núpcias sem ter necessidade de dizer para a namorada, eu sou um leão. Mas e depois, em vez de rosnar, ronrona. Assim que ele chega só ao momento e ela... E foi assim. O Fernando Negrão passou. Um comentário cheio de sons, não é? Sim. O Mano Marcos Mendes não há disto. Não. Ele passou o tempo inteiro. Não, passou o tempo inteiro a ronronar e dizendo vamos ser muito firmes. E é evidente que quando o PSD tem que explicar que vai ser a oposição, alguma coisa de muito errada está para acontecer. E de facto, Fernando Negrão, quer dizer, eu acho que as pessoas até foram generosas para ele, porque eu achei-o nervoso, trapalhão e pior que tudo, deu uma ideia que António Costa foi quase caridoso em relação a ele, a dizer, não nos vamos chatear muito, coitadinho do rapaz, está aqui, vamos lhe dar um abracinho, e porque se está a estrear nestas lides. Aliás, o próprio Fernando Negrão tratou também de informar que tinha menos experiência política do que o Primeiro-Ministro. E, portanto, e no final ainda se deu ao trabalho também de avisar que já tinha acabado o tempo dele, embora ninguém lhe tivesse dito. Parecia que estava com vontade de sair dali embora, se calhar ronronar para o outro lado. E conseguiu marcar pontos no único tema que conseguiu tratar, no único tema. Ele tinha escolhido 2 temas, só teve tempo para um, só falou da possibilidade da Santa Casa da Misericórdia vir a entrar no capital do Monte Pio. Nesse tema esteve bem? Ele esteve bem no sentido em que o tema, como nós já fartámos de dizer aqui, é um tema muito, muito importante e que convém que não saia da atualidade, porque é uma das grandes vergonhas que este governo se prepara para fazer. Embora ele diga que o governo não tem nada a ver com isso, e o António Costa lá esteve outra vez com aquelas petas monumentais, a dizer que isto é apenas um investimento do Monte Pio. Portanto, aquilo foi uma coisa deprimente. O PSD tem toda a razão aí. O problema é que aquele tom ronronado do Fernando Negrão é muito pouco convincente. O Hugo Soares gritava demais e também não era propriamente um tribuno brilhante. Mas o Fernando Negrão, nomeadamente ao pé da Assunção Cristas, porque as pessoas não têm valorizado. Muitas vezes fala-se do PSD e do Rui Rio estar a fazer favores a António Costa, aproximando-se de António Costa. Mas, na verdade, há um outro grande problema que é com a direita do PSD. E o perigo que a direita do PSD existe, acho eu, de se passar para o lado do CDS. E a Assunção Cristas no Parlamento é muito mais eficaz. Fernando Negrão acho que nunca vai ter jeito para aquilo. E o próprio António Costa mostra, na diferença de tratamentos, a consideração em termos de oposição que tem por um e por outro. Muito fofinho para Fernando Negrão, enquanto para a Assunção Cristas irrita-se bastante com ela. Justamente, quem parece preferir o novo líder parlamentar do PSD ao líder anterior é o Primeiro-Ministro António Costa. É com gosto que nos reencontramos e saudar a forma como vê este debate, não como um duelo quinzenal que aqui temos, mas como fazendo parte do exercício democrático de diálogo entre 2 órgãos de soberania e do dever que o Governo tem de prestar contas e ser fiscalizado pela Assembleia da República. É assim que estes debates devem ser e é com gosto que vejo estes debates retomarem a normalidade que certamente inspirou quem pensou na sua existência quinzenal. O Primeiro-Ministro a saudar a estreia de Fernando Negrão à frente da bancada social-democrata. Não será a evidente satisfação de António Costa em relação a Fernando Negrão um presente envenenado para o novo líder do PSD, novo líder parlamentar do PSD, João Miguel Tavares? A única coisa que faltou aqui é isto ser acompanhado com aquela banda sonora do Love is in the air, lá, 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 lá. Era isso. É o que eu tenho a dizer sobre este assunto. Agora, isto pode vir a custar muito caro ao PSD. Esta estratégia do Rui Rio pode ser... Eu consigo compreender a estratégia do Rio para o próprio Rui Rio sobreviver às eleições de 2019, mas pode ser uma estratégia trágica para o PSD. Perante a frieza com que a própria bancada do PSD acompanhou as intervenções de Negrão, será caso para que ele, Negrão, reveja a ideia que manifestou a respeito dos votos em branco na eleição
na eleição dele próprio, Pedro Mexia? Quando a bancada bateu palmas ao discurso dele, eu contei os segundos entre cada palma. Eles bateram palmas assim. Havia entusiasmo naquela bancada. O problema é, eu aprecio e acho que, tendo em conta o clima que temos vivido em Portugal, não especificamente no Parlamento, mas na política e até fora, e até na sociedade civil, eu até aprecio alguma dose de civilidade. Mas o Parlamento é para com o confronto político. O confronto político, não estou a falar de insultos, e portanto é absurdo entrar com este tom tão cordato. Pode ser perfeitamente civilizado, sem ser mansinho. E ser mansinho no debate parlamentar com um líder tão experimentado como é, com um político tão experimentado como é o Primeiro-Ministro. A gente quer, sei lá, como no... As pessoas serem simpáticas, por exemplo, é bom, mas a gente não quer um porteiro de discoteca simpático. Ninguém vai pôr como porteiro de discoteca a amiga Olga, não é? Porque toda a gente entrava, não é? Tem que ser alguém que faça alguma diferença. E os líderes parlamentares no passado, lembram-se, por exemplo, no tempo de Cavaco Silva, um dos líderes parlamentares era o Silva Marques, que era um deputado com grande experiência, aliás, vinha do Partido Comunista, e era um deputado bravo, e é isso que é preciso uma certa dose. E, portanto, esta ideia de vamos lá sendo simpáticos, vamos lá sendo afáveis, para já imagina um momento político que não é aquele em que vivemos, de todo. E depois significaria sempre, para um líder que é da bancada que é contestado, significa que todas as semanas ele vai perder debates no Parlamento. Ou vai ficar pela cordialidade, ou por agora vou-lhe fazer uma pergunta muito difícil, Sr. Primeiro-Ministro. Isso para uma bancada que quer caos é trágico. E eu simpatizo, no mundo ideal, com a posição de Fernando Negrão. Mas acho que neste momento, e para o que a bancada exige dele, é trágico esta atitude. Mas ninguém tem, e como tu disseste, nada é impeditivo. Tu seres uma pessoa educada e correta, claro, e ao mesmo tempo seres agressiva a falar. Depois do debate quinzenal, houve a primeira reunião da bancada parlamentar do PSD, dos deputados do PSD, à porta fechada, mas transpiraram algumas informações, nomeadamente a informação de que Fernando Negrão pediu desculpa por algumas afirmações que fez, nomeadamente quando disse que tinha havido falta de ética nos deputados que eram da lista dele e que acabaram por não votar nele. E houve um pormenor que não passou despercebido. O abraço que Negrão e Costa trocaram no plenário não passou despercebido a alguns dos deputados do PSD e isso foi criticado nessa primeira reunião da bancada parlamentar. Como é que se pode determinar, Ricardo Araújo Pereira, o limite de cordialidade aceitável entre quem está no poder e quem está na oposição? É uma boa pergunta, Carlos. Eu não sei como é que Fernando Negrão terá reagido a essa acusação de ter abraçado o Primeiro-Ministro. Em princípio disse, não, mas apertei com força para lhe... É capaz de ter sido isso, apertei de maneira a tirar-lhe o fôlego e tal. Eu também assisti ao debate. Não se pode dizer, se calhar, que Fernando Negrão seja um tribuno eloquente e sedutor, não é? Não se pode. Mas tem algumas qualidades. Por exemplo, este fenómeno que eu tenho assinalado, ele pertence àquele grupo de pessoas que começa frases com o verbo no infinitivo. Dizer ainda sim, que... Dizer, se a Primeiro-Ministro dizer que faremos oposição firme... É uma praga. Que... Toda a gente. Há muita gente, até comentadores que dizem, em primeiro lugar, cumprimentar as pessoas aqui presentes. Sim, dizem isso. E isso pode indicar que Fernando Negrão o que está a dizer é, eu não estou aqui para perder tempo. Por exemplo, a conjugar verbos. Vamos passar essa parte à frente. Quer dizer, há também alguma autoridade, eu também tenho sublinhado isso, há alguma autoridade neste discurso. Porque este discurso, uma pessoa que diz, dizer que faremos oposição firme, são tudo frases que podem ser precedidas da expressão grande chefe índio. Grande chefe índio dizer que vai fazer oposição firme. Cavalo sentado. Sim, grande chefe índio cumprimentar todos os presentes. E, portanto, remete para uma ideia de liderança firme, acho eu, que é... Sim, Por acaso também foi curioso que, depois do abraço que houve entre Costa e Negrão, Costa foi abraçar os líderes parlamentares do Bloco e do PCP. Para não haver cá ciumeiras, não é? Porque ele
agora tem que jogar Com certeza, e aposto que foi lá também cumprimentar com e dizer amizades. ainda gosto mais de vocês, gosto mais de vocês. Mas isso aí eu abraço. Por exemplo, o António Costa foi simpático para Pedro Passos Coelho. Aliás, dedicou mais tempo a Pedro Passos Coelho do que propriamente o Fernando Negrão. Isso aí, Chamando-lhe, atenção, dar abracinhos não me custa nada. Enganou-se e chamou o Primeiro-Ministro ao Passos Coelho. Passos Coelho devia estar, agora, está bem. Já tinha acontecido logo no princípio do mas mandato a várias bancada vezes. do PSD riu-se muito, mas o Passos Coelho não achou graça nenhuma ao facto de ele deixar a chamar para Primeiro-Ministro. Nenhuma. O João Miguel Tavares fica assim Ministro da Firmeza. É a altura do Pedro Mexia ser empossado como Ministro do Desconhecimento. Será caso para referência a Sócrates, Pedro Mexia? Eu também, e tudo mais. Estou a referir-me àquele, uma vez que é versão... desconhecimento, estou a referir-me ao Sócrates que dizia só sei que nada sei. Exatamente. Eu vou fazer uma versão muito reduzida no meu comentário sobre a entrevista do ex-Procurador-Geral da República, Pinto Monteiro. Vou conseguir reduzir a 14 pontos. Acho que não queria alongar-me demasiado neste tema, porque é uma entrevista extraordinária. É uma entrevista ao público esta semana. Várias vezes nós... Tens os pontos todos de memória? A sério? Isso. Eu vou contá-los. Quer em público, quer em privado, mas sobretudo em público, nós às vezes dizemos mal de uma pessoa e depois pensamos assim, criticamos-la e dizemos, realmente, se calhar eu fui injusto com ela. E depois eu estive a ler aquela entrevista, não fomos nada injustos, não fomos nada injustos com esta pessoa. É um churrilho, é uma coisa absolutamente... Eu escolhi... Se calhar há quem não se lembra já de Pinto Monteiro, é o ex-Procurador-Geral da República. Sim, pois. Porque, entretanto, esteve algum tempo desaparecido. E nós temos uma audiência muito jovem, não é? Nós temos uma audiência muito jovem. Gente de 18 anos sim. E, portanto, tinham 12 quando Pinto Monteiro desapareceu. Bom, há vários vícios que são de forma, como, por exemplo... falar das pessoas, um ex-Procurador-Geral da República, falar das pessoas que o criticaram, chamando-lhes medíocres, analfabetos, etc. Mas isso é uma questão de elegância, não é a substância da questão. Isso era em relação aos ex-sindicalistas do sindicato. Mas isso, as questões corporativas, é o menos da entrevista. Mas há vários pontos bizarros. O mais importante de todos é quando lhe perguntam, na entrevista ao público, dizem que lhe chamava o Procurador-Geral da Impunidade, e ele dá esta resposta fulgurante. Não. Comigo, toda a gente foi investigada. Só que não deu em nada. Que é uma definição de impunidade, diria eu. É uma possível definição de impunidade. Porquê? Porque a seguir a ele, as pessoas investigaram e deu em coisas. Vamos lá ver se com fundamento. Mas deu em coisas. Deu em acusações. Deu em acusações. E, portanto, a não ser que as coisas tenham aparecido lá naquele... pequeno espaço entre as primeiras e as segundas investigações. Depois, sobre a questão de Angola e sobre a questão da jurisdição de Angola, o caso de Manuel Vicente, não sei o quê, o que é que Pinto Monteiro diz? Diz, eu estive lá e trataram-me principescamente. Ele diz isso 2 vezes, é verdade. E então, o que é que isso nos esclarece? É boa gente. Era o minibar era bom, quer dizer, qual é a resposta à questão jurídica? O regime angolano é corrupto, isso não sei, mas recebem muito. Exatamente, exatamente. O catering era bom. Depois, então, mas não havia acusações graves pendentes sobre o José Sócrates, por exemplo, ou suspeitas, melhor dizendo, por exemplo, no caso TVI. Ele podia fazer várias coisas, como, por exemplo, não vou comentar isso, era a mais citada. Ele diz, isso no caso TVI não tem muita importância nenhuma, então já foi vendido e comprado 30 vezes. Também uma resposta de alto... Também haver falcatrua numa dessas vezes, não é? Exatamente, mais uma, menos uma. E diz que foi almoçar com Sócrates 2 dias antes de ser preso, de Sócrates ser preso. Nunca tinha estado com ele sozinho e convidou-me para almoçar. Foi para falar de banalidades, não sei porque é que foi. 2 dias depois foi preso. E ele, mesmo agora, ainda não se sentou no sofá a pensar, espera aí, porque é que ele quer falar comigo? Nunca, não teve, ainda não lhe bateu. Coincidências giras. E é uma entrevista lamentável. Eu não... Aposto que o Pinto Monteiro, quando o Sócrates foi preso, ainda por cima foi preso com as televisões a filmarem, o Pinto Monteiro estava em casa e disse, parece-me que conhece este senhor. Não, as televisões não filmaram, isso é o Sócrates a ser preso? Não, a chegar lá no coisa e a ser detido. Isso é um carro, viu-se passar um carro. E esse que era um veículo. A sensação de que nós tínhamos sido injustos com ele, que às vezes acontece, não fomos. E quando as pessoas acham, está toda a gente muito animada com a Procuradora, são todos fãs do Procurador, da Procuradora-Geral da República, e há muito sarcasmo às vezes
em relação a isso. Sim, é verdade, há algum entusiasmo, porque há alguma esperança de que não haja impunidade. Em com geral, os mesmos poderes, seja, é uma coisa importante. Com os mesmos poderes. Ele queixava-se que era a rainha de Inglaterra. Queixava-se que era a rainha de Inglaterra, queixava-se que o telefone dele fazia barulhinhos esquisitos, portanto, que era escutado, queixava-se de várias coisas bastante bizarras. E, portanto, esta entrevista, eu acho que desde o Ministro da Defesa a dizer que não sabia se tinha havido ou não cabo de armas, que não havia uma entrevista tão penosa. Eu tenho pena, não tenho absolutamente nada contra o senhor, acho que até tem uma carreira muito respeitável, mas não só foi um erro de casting, como ainda não percebeu nada do que se passou. Qual é que lhe parece o aspecto mais interessante deste reaparecimento em público do antigo Procurador-Geral da República, João Miguel Tavares? O aspecto mais interessante é nós percebermos a importância de Joana Marques Vidal continuar no cargo. Exato. É essa a maior importância, que é para não nos voltar a aparecer lá um Fernando Pinto Monteiro. Aquilo que é extraordinário nesta entrevista é a naturalidade com que ele diz barbaridades. É verdade. Ele diz as maiores barbaridades com o ar mais natural do mundo. É como se dizia, realmente, eu vinha ali e atropelei uma velhota, mas olha, ela estava ali, passou-me em frente ao carro e estava tudo bem, mas depois ela levantou-se a seguir. Aquilo é chocante. Vamos ver uma coisa. Quando nós olhamos casa a casa... Deixa-me só pedir ao moderador para se concentrar no programa. Já estávamos a antecipar temas. Estás nas MILF... Não. Aquilo... Vamos ver uma coisa. Ele dizer o principescamente de Angola como se fosse uma coisa normal... Aquilo não é normal. Ele, a falar de Angola, não só diz que fomos tratados principalmente como... Bem, eu lá no Ministério Público levei as senhoras que nasceram lá, então agarrou na Francisca Van Dunen e na Cândida Almeida levou-as por argumento. Bem, nasceram em Angola, já agora vão para lá. Mas aquilo é o quê? Uma cena tribal? Eles iam assinar, supostamente, um acordo com a justiça angolana de colaboração. É que ainda por cima, acho que ao princípio parece uma boa ideia, mas é o tipo de coisa que só dá para 10 segundos de conversa. Que é, ele chega a Angola e diz, sabe quem é que nasceu cá? Foi esta senhora. E eles dizem, Sim, mas aquilo mostra qual é o espírito do Pinto Monteiro. Por exemplo, ele fala de Rui Rio, tu não falaste nisso. Rui Rio, realmente ele telefonava muitas vezes a queixar-se do segredo de justiça e das fugas ao segredo de justiça. Mas lá está, mais uma barbaridade dita como se fosse a coisa mais normal do mundo. Mas peguem lá, é normal um Procurador-Geral da República andar a atender telefonemas de presidentes da Câmara a queixarem o segredo de justiça? É normal. Eu não quero que o Procurador-Geral da República ande a atender telefonemas de presidentes da Câmara a queixarem-se de fugas. Mandem um mail, falem com a secretária. Não é para falar com o Procurador-Geral da República. E isso continuou dali para fora, os almoços. Para ele é normalíssimo. Eu almocei com o José Sócrates, como almocei com mais não sei quem, como almocei com outras pessoas que me convidaram. Também não é normal. O que não é normal ele ter estado na primeira fila no lançamento do livro de Sócrates com o Noronha Nascimento. E só para concluir, eu não acho que estas pessoas sejam corruptas. Há aquelas pessoas muito conspirativas e tal, que dizem, as também recebeu, para fechar os olhos, não façam o culto. Não acho mesmo. Não acho que ele seja corrupto, não acho que Noronha Nascimento seja corrupto. Acho é que são duas pessoas extremamente vaidosas e deslumbradas com o poder que têm e com o facto de lá terem chegado. E esse deslumbramento faz com que não hajam de uma maneira... Mas com outra coisa também, com uma certa irritação perante o escrutínio. Seja o escrutínio político, seja o escrutínio jornalístico, seja o escrutínio da opinião pública, que é como é que os senhores se atrevem a dizer isso? Quer dizer, nós vimos estes casos incríveis, incluindo aquele caso extraordinário de dois inimigos de longa data, como era Pinto Monteiro e Noronha de Nascimento, absolutamente irmanados a destruir escutas e coisas do género. Que ele volta a garantir que não tinham nada de mal e que o José Sócrates até as devia ter divulgado. Sendo que depois admite que nessas escutas, coisa que eu me lembro, nunca o tinha feito até agora, que ele admite que nessas escutas de facto se falava de comprar a TVI. É normal que um primeiro-ministro andar a discutir se compra ou não um canal, ou se a PT compra ou não um canal de televisão. O que é que terá levado Pinto Monteiro a reaparecer agora, Ricardo Araújo Pereira? Parece-lhe que ele teria contas para ajustar? Ele tem histórias giras para contar. Tem histórias giras. Eu gostei da entrevista, quando ele diz... Ele foi almoçar com o Sócrates, não é? Isso é conhecido. E depois diz, não, mas atenção, tratei-o como um médico,
um pedreiro, um pintor. E eu almoço naquele mesmo restaurante muitas vezes e eu lembro-me de ver isso, de ver o senhor do restaurante a dizer: Sr. Procurador, traz mais um trolha para almoçar hoje, é? Com certeza temos aqui uma mesinha para si e para o trolha. E era muito frequente isso. De facto, ele tratava também os pedreiros como... E aos lançamentos, não é? Aos lançamentos dos catálogos, das cores, não é? Dos novos revestimentos a tinta. Sim. Eu vi-o muitas vezes no lançamento do Pantone. E depois, há uma coisa engraçada que é ele a queixar-se das fugas ao segredo de justiça. Ele a dizer isto, num país em que... Isto é a mesma pessoa que foi almoçar com o Sócrates dois dias antes de ele ser preso e não sabia de nada que ele ia ser preso. E depois ele diz, o problema disto aqui também é tantas fugas, segredos de justiça e tal, mas isto é um país em que os jornalistas têm telefones de agentes de justiça e não sei o quê. Como quem diz, devia ser como eu, que presidia aquilo e não sabia de nada. De nada. Não, mas atenção, não é ele dizer, eu não sabia de nada porque esse processo não era eu que conduzia, não estava em cima da minha secretária, acho que ele utiliza a expressão, é uma coisa, na altura. Outra coisa é, a posteriori, ele continuar a achar que não é estranho da parte do Sócrates. Ou seja, que ele na altura não soubesse e dissesse, olha, pronto, este tipo quer almoçar comigo, tudo bem, vou almoçar com ele. Mas, sabendo o que sabe hoje, é que ele não faz sequer essa coisa desde que saí de lá, estive a pensar neste caso. Não, ele não pensou em nada. Ele não pensou em nada do que se passou, pelo menos no sentido de, espera aí, isto não me correu bem. E isso ao menos, ele podia até dizer a primeira parte, eu não sabia porque isso não passou por mim. Tudo bem. Mas agora, realmente, se fosse hoje, não faria. Não. Por exemplo, uma coisa dessa. E quando ele foi almoçar, de facto, quando ele foi almoçar, já Sócrates ainda não tinha sido preso. Mas já tinham saído notícias que ele estava a ser investigado pela justiça, sábado já tinha feito uma capa famosa. Quer dizer, é não ter o menor tino. O Pedro Mexia fica então Ministro do Desconhecimento e estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. Agora, João Miguel Tavares sente-se Tony e parece-lhe possível, com isso, fazer carreira? João Miguel Tavares. Que lindo trocadilho, Caixa. Tens a certeza que é 100% original? Não sei, as redes sociais vão escrutinar. Não sei. E amanhã saberemos. Faz lá outra vez o trocadilho? Não, é melhor não. Faz lá outra vez? É melhor não, que em 1970 talvez alguém possa ter... Sim, Tens a certeza que na década de 70 ninguém já fez um trocadilho? O João Miguel Tavares quer falar da polémica no Festival da Canção em torno do tema Canção do Fim, que foi de facto o fim da participação foi o fim da canção, foi. Diogo Pissarra no festival. Quer contar o caso para aquele marciano que ligou agora à Terra e que esteve distraído? Ou com a senhora que estava entretida com os chegos de luz, não é? A senhora advogada. Também. Bom, a história conta-se muito rapidamente. Há um senhor chamado Diogo Pissarra que foi cantar à segunda semifinal do Festival da Canção, aliás ficou em primeiro lugar, e depois mais tarde descobriu-se que essa canção já existia em várias versões. Vais pô-la a tocar, cara? Vamos de fundo, em fundo. Enquanto eu falo. Enquanto o João Miguel fala. Eu não sei, é porque... Quando isso começa a tocar, eu sou, sabes, como aquelas vacas que levam um daqueles bolos e balásios antes começa a ficar molinho. Mas então já não é trazerem um balde e a gente ordenhava ao João Miguel. Não sei se a nossa produção... Ricardo, nunca ninguém me tinha dito isso. Foi a primeira São frases inéditas na história da língua portuguesa. Frases inéditas na língua portuguesa. Bom, mas eu venho aqui para simultaneamente defender Diogo Pissarra e ofendê-lo ligeiramente. Olha que querido. Não, a parte da defesa é... Bem, mas espera, agora passou para a música de... E agora não sei, agora vai haver pessoas a desmaiar. Bom, é que nós não temos direitos para passar as imagens, portanto... Não me deram, não é? Não. E a música temos? Duvido. A música estou a ouvir no rádio. Estás a ouvir no rádio? Não temos culpa que o moderador esteja a ouvi-la no telefone, não é? Está bem. É ele que está a infringir. Não sabia que éramos um programa pirata. Está bem. Não, eu acho que se pode ouvir, então. Essa aqui já não tem direitos. Já não tem? O pastor está prescreveram. Agora... O pastor Walter. O pastor Walter. Há várias coisas que o Diogo Pissarra diz que não fazem muito sentido, nomeadamente quando ele se pôs com a história que já tudo tinha sido inventado e que a música em si tinha certos limites e tal. Que advém, supostamente, há 12 notas e
notas. São 12. São 7 mais 5 meio tons. Eu nunca conto com os meios tons. Não, mas isso é bemóis e tal, não é? Sim, isso... São as teclas pretas? São as teclas pretas. Muito bem, são as teclas pretas. Está bem. Há as brancas e as pretas. Agora, mas isto é só no cânon ocidental. Os árabes têm umas acho que são 16 e nos indianos acho que são 22. E os tipos detectam aquilo. É fascinante. Bom, tudo isto para dizer que, de facto, não há limite. É a mesma coisa que dizer que, lá porque existem 23 letras do alfabeto, existe um limite para as histórias que se podem contar. Não existe limites para as histórias que se podem contar e também não existe um limite visível para as canções que se podem fazer. Agora, é mais fácil cair em plágio, ainda que não intencional, quando se fazem canções muito básicas. Que era o problema desta canção, ela ser muito básica. As pessoas às vezes confundem simplicidade com coisas básicas. Por exemplo, a canção do Salvador Sobral é uma canção simples, mas quem se desse, por exemplo, ao trabalho de tentar tocar numa guitarra, percebe que aquilo não é nada simples. A canção é muito mais sofisticada do que parece. No caso desta, não. É que aquilo é mesmo muito mau. E eu preocupa-me, o Diogo Pissarra não acho que mereça ficar sem carreira por causa disto. Já os júris que votaram naquela canção para primeiro lugar, esses sim merecem ficar sem carreira. Teve a pontuação máxima tanto do público como dos jurados. Portanto, eu acho que se devia substituir o público e os jurados. Ó, João Miguel. Mudava-se de portugueses e mudava... Tu querias que os jurados conhecessem todas as canções do mundo, incluindo o repertório da Yura. Não, estás a perceber mal. Eu estou a dizer que a minha canção é tão má. É evidente que é tão má. Nós às vezes discutimos, estava-se a falar do conto do Mário de Carvalho, não é? Queres tu apresentar o conto do Mário de Carvalho? Não quero nada apresentar. Estava a falar há bocado, antes do programa. Estávamos a falar antes do programa. Agora também falo que um macaco, não é? Que um macaco até claro... Os macacos eternos, sim. Podia escrever o Menino e Moça do Bernardo Ribeiro. Mas o problema aqui é que não se trata de macacos até claro e acaba de um menino e moça. É até claro e acaba em a mamã é muito bonita e eu gosto muito do papá. Que é isso esse... é plágio da Guidinha. Que é da Guidinha. E é isso que é a canção do Diogo Pissarra. Diogo Pissarra, na sequência da polémica, desistiu do Festival da Canção. Fez, entretanto, 2 comunicados. Diz estar de consciência tranquila e diz... Que é uma coisa que já não se pode dizer em comunicados. Desculpa, é só para dizer. Isto dá para música, para gente que é presa, qualquer coisa. Por favor, não digam que estão consciência tranquila. Ele está de consciência tranquila e diz também, por exemplo, que a simplicidade tem destas coisas. O que é que retirou das explicações dadas pelo cantor Pedro Mexia? Eu retirei que ele, não sei se ele sabe ou não escrever canções, não sabe escrever comunicados. O comunicado... Tu de canções não percebes nada, mas a analisar comunicados és bué da boa. Na verdade, eu acho que é perfeitamente possível que seja uma canção parecida com outra. Não me parece que ele... seja que alguém vá pilhar o repertório da Iurde, como alguém dizia, seria bizarro alguém fazer uma adoção ilegal com a Iurde. A Iurde foi vítima da adoção ilegal. E portanto... Alguém disse isso, não fiz uma boa piada. É uma boa piada. Não é minha, não é nossa. Não é nossa. Não estamos a plagiar. O comunicado é muito mal escrito e, na verdade, mesmo a questão da simplicidade, ou de plagiar uma coisa que alguém já se lembrou, toda a gente que lê os jornais, ou aquilo que antigamente se chamava ler jornais, ouviu este caso recentemente. Os Radiohead processaram a Lana Del Rey por plágio, e a Lana Del Rey lembrou que os Radiohead já foram processados por plágio. Com a mesma canção. Mas estamos num outro campeonato de plágio. É daquelas coisas que aquilo... E nós estamos no campeonato da simplicidade. É o Creep, não é? A canção... É o Creep. É o Creep. E os Radiohead, inclusivamente, chegaram a acordo judicial e estão creditados lá numa parte da canção, etc. E, portanto, isto acontece. Eu acho que, certamente, o Ricardo tem mais experiência disso do que qualquer um de nós, que é alguém fazer alguma coisa e pensar, alguém já se lembrou disso antes. Portanto, eu não valorizo muito. Eu li alguns que o Paul McCartney, depois de ter escrito o Yesterday, ficou uns dias à procura para perceber se aquilo lhe tinha chegado, sido induzido, se já tinha ouvido aquilo. Mas é verdade. Não, mas há muitos casos. Pareceu-lhe tão elementar, não é? Tão elementar que podia ter sido sugerido por outra coisa. Mas o artista Pereira tem exemplos para dar, não é? Sim, atenção, eu acho
plausível que ele não tenha... Acho mais implausível que ele tenha copiado a música, que ele tenha ido ao YouTube e tenha dito, é isto mesmo. É esta da Iur de 1979. Mas a questão aqui não está em saber se ele fez ou não fez, com dolo ou sem dolo. A questão é, são de facto a mesma música, e por isso ele fez bem em retirar, acho eu. Acho que fez bem em retirar. Se não há dolo, não há questão. Pois, mas não há dolo. Não há questão. Aquilo é um concurso de músicas originais. Certo, bem. Mas aí se a música não é original... Fica resolvido quando ele retira. É o que se chama tecnicamente um azar do caraço. Exato. Porque isso não é nada. Se uma pessoa canta uma canção... sem saber. Se uma pessoa canta uma canção sem saber e é igual a outra que já existe, essa pessoa, eu acho que não pode haver. Claro que não pode estar a concurso. Mas a pessoa não tem culpa nenhuma disso. Sim. E realmente, pilhar o catálogo da Iur é uma coisa... Não é da Iur, aquilo afinal não já, é, aquilo já tinha pilhado. 1970 de um americano chamado Lulu. É de facto mais plausível que ele tenha tentado inventar uma canção. Cool. O Samuel Luria explica isso bem numa crónica que escreveu, em que ele diz, quando se escreve para o Festival da Canção, o objetivo é fazer aqui uma espécie de ovo de Colombo, que é inventar uma canção que seja tão simples, que apesar de ser nova, pareça familiar. E às vezes, nessa tentativa de parecer familiar... Não é nova. É familiar mesmo. E aquilo, portanto, pode acontecer. Muitas vezes, às vezes eu penso, que grande ideia. Sim, senhor, tive aqui uma... Já agora deixa ver, traduzo para inglês, à procura a ver se houve, depois ponho em português. Uma vez, no outro dia aconteceu-me, Milor Fernandes já tinha tido aquela ideia, parecendo que não 4 décadas antes. E, portanto, não dá. Só que, parece-me de facto plausível que isto tenha acontecido. E mais, eu estava a ver o Festival da Canção, na outra semifinal, e... As minhas filhas ficaram muito impressionadas com a minha capacidade para ver o que é. Porque entra José Cid a cantar uma música chamada Alma Portuguesa, o que é, e eu disse, ponho 20 euros em como a palavra caravelas vai aparecer aqui. E de repente José Cid não sei o que é das caravelas. E eu, cá está, meninas, 10 euros cada uma. E também podia ter cantado aquela como o macaco gosta de banana. Nessa primeira semifinal. Porque houve banana, não foi? Um dos concorrentes papou uma bananinha. Eu reparei. Mas a ingestão de magnésio é boa, acho. Eu não tenho nada contra isso. Depois de toda a controvérsia, o facto de tanto o júri como o público terem dado a pontuação máxima a Diogo Pissarra pode vir a revalorizar o património musical da Iur de Ricardo Araújo Pereira? É possível. Ao que parece é uma... Eu acho que a paróquia do Campo Grande deve concorrer em presa ao Festival da Canção. Mas não foi, e o Padre Borga? Exato. Claro. Mas não é só o júri, não são só os jurados. Não dei ideias. Não foi só o júri. Pelo visto, o povo português gostou muito daquele tema, não foi? É pá, sim. E sim, portanto... Mas em enfim, princípio... o povo português também já gostou muito de José Sócrates. Certo. Mas em princípio... Consegues meter o Sócrates em qualquer conversa. O Festival da Canção. Então pega lá, nós estamos a falar de plágio e tudo. Em princípio, isto indica... Estamos a falar de plágio, há muitos pontos de contacto. Pois é, isso é verdade. Mas em princípio, tendo em conta que esta canção seduziu tanto o povo português como o júri do festival, em princípio, para o ano, quem quiser ganhar... Engata 3 ou 4 sacristãos ou é sacristões? Eu não sei. É ir ao dicionário. Inventa uma modinha e está feito. Está esclarecido porque é que o João Miguel Tavares diz sentir-se Tony, quanto ao Pedro Mexia declara-se pré-histórico, no sentido de muito antigo ou no sentido de cavernícola, Pedro Mexia? Neste caso, as duas coisas. Bom, o que é que caso anterior à existência de redes sociais. Sim, claro. Eu sou dessa longínqua época. Tem a ver com mais um episódio de censura. Censura no sentido de que foi eliminada uma coisa por infringir as regras. Quero falar do desagrado em relação à nudez feminina demonstrado uma vez mais pelo algoritmo do Facebook. Sim, mas é uma nudez feminina que tem uma particularidade em relação a todas as outras nudezes femininas do passado. Havemos de vê-la. É uma estatueta com 25 mil anos. Super boa. E ainda por cima, exato, é uma senhora... Não há alguém que dê assim uns assobios assim à trolha? Certo. Bravo. Bom, isto não é a primeira vez que acontece, já aconteceu com obras de arte. Portanto, esta Vênus de Willendorf, que está exposta no museu e que é uma Viena, não é? E em todos os nossos livros de história. É uma estátua do Paleolítico, toda a gente conhece esta imagem, mas já houve outros casos, houve a famosa origem do mundo Courbet e outras
outras imagens com nudez e que aparentemente o algoritmo do Facebook proíbe, a cautela proíbe todas as nudezes, diz nudezes, não sei. Sim. Incluindo as artísticas, incluindo... aliás, Como é que o algoritmo detecta? Isto é mama. Atenção, este algoritmo... Mas aquela já com alguma erosão, não é? Sim, mas ele detecta mama. Este algoritmo é tarado o algoritmo. Há, aliás, um conjunto de outras indecências do mesmo tipo espalhadas pelos museus por esse mundo fora e podemos também vê-las num clipe com um desfile de poucas vergonhas que está a circular na internet e que se calhar o algoritmo também vai proibir um dia destes, não é? Pois Aí está, claro. esta é a mesma Vênus de Willendorf. Era para não ter som. Podemos, se calhar, abreviar. Sim, podemos pôr o Diogo Pissarra. O Diogo Pissarra, aliás, disse que a internet tanto aplaude como destrói, não é? Sim. Portanto... Não, mas é verdade. Há aqui duas coisas. As pessoas podem dizer, bom, isto de facto não foi uma decisão humana, púdica, mas foi um programa que decide e que age... Que está programado, de uma certa maneira. Que está programado para isso. Só que isso, que me digam que uma coisa desaparece porque uma máquina decidiu, ainda que tenha sido programado para isso, não é um grande alívio. Assim. Não, a sua censura não foi uma decisão nossa, foi decisão de uma máquina. Então pronto, então estou tranquilo. Não, isso é apenas uma... Mas querias ter um funcionário do Facebook a ver cada feed de notícias. Espera aí. Isso aconteceu muitas vezes ao longo da história, não só das redes sociais, mas como da net em geral. Por exemplo, há vários casos nos Estados Unidos em que universidades, pelo menos os casos que eu li, eram universidades que havia filtros para que os alunos não pudessem ver pornografia, etc. Mas o número de palavras, como eram todas na mesma área vocabulário, impedia, por exemplo, que os alunos e as alunas pudessem ver sites de planeamento familiar. Porque, como era da mesma área, também caía. Portanto, essa ideia de que, não há nada a fazer porque as máquinas não sei o quê, não é muito tranquilizador. Ou seja, é desresponsabilizador. É dizer, não, isto não é uma censura. Claro que não é censura no sentido tradicional de um coronel com um lápis azul. Nesse sentido não é censura. Mas é num momento em que, de facto, pessoas e não máquinas tiram quadros de museus por razões moralistas, embora travestidas de outras coisas, não é um estádio civilizacional muito que nos tranquilize muito. A mim, certamente, não me tranquiliza nada. Se pudesse dar uma palavrinha ao algoritmo do Facebook, o que é que gostaria de lhe dizer, Ricardo Araújo Pereira? Sim, em princípio, o algoritmo não me liga nenhuma. Não é com o algoritmo que a gente tem de falar. Não apreciar as tuas mamas? Não, é o criador do algoritmo. Não é? Então, gostava de falar com o Zuckerberg. Sim, o criador do algoritmo, ele tem de introduzir no algoritmo, ele se treinou bem para detectar seios. Detectar? Sim, e parece-me que deve ser um trabalho divertido. Eu não sei como é que se programa, mas tu agora vais detectar seios. Cuidado com isso. E conseguiu. A questão é, eu acho que o algoritmo devia ter maneira de perceber que seios de pedra com 25 milénios já não... Quer dizer, a capacidade de arrebitarem... Não é, em princípio, prescreveu. E, portanto, o motivo para censurar não existe. Sendo que estamos a falar na mesma plataforma onde recorrentemente vemos mensagens de ódio de vária natureza, desde movimentos políticos até radicalismo religioso, depois são apagadas, depois as condições são desativadas, mas não é como se não acontecessem coisas mais graves do que... Imagina vocês que também já estão. Tu acordas todos os dias dizes, eu é com o Sócrates e tu é com o Zuckerberg. Devia haver. Estás sempre a embirrar com o senhor. E o Zuckerberg não tem nenhum caixa de Silva. Diz a seguinte frase. Zuckerberg disse a seguinte frase há muitos anos. O mundo ideal é um mundo em que nós sabemos tudo da vida uns dos outros. Depois ele casou-se e houve umas fotografias do casamento e ele disse, essas fotografias não quero que mostrem. Curioso. E, portanto, o Zuckerberg é uma das personagens mais negativas da cultura contemporânea. Eu queria ver um algoritmo que caçasse posts melosos com fotos de pôr do sol e uma frase do Fernando Pessoa que não é do Fernando Pessoa. Exatamente. Vê isto como censura, isto que estamos a discutir, ou como um defeito tecnológico, uma insuficiência tecnológica, João Miguel Tavares?
Neste caso é evidente que é um erro tecnológico. Aliás, o próprio Facebook já o veio dizer, admitiu que tinha um erro e disse que não permite nudez, mas que abre uma exceção para estátuas. Disse isso, foi a declaração do Facebook. Ali, de facto, o algoritmo parece que é bom a detectar mamas, não é bom a detectar estátuas e, portanto, tem que evoluir. Agora, existe nisto um exagero grande, em casos como este, porque as pessoas têm um sentimento muito grande de apropriação em relação às coisas da internet. Então, acham que o Facebook é delas. O Facebook não é delas. O Facebook é uma empresa privada onde as pessoas estão gratuitamente, que não é pública e que verdadeiramente é discutível se presta um serviço público. Pelo menos presta um serviço público, não é reconhecido como tal. E, portanto, não, o Facebook estabelece as regras que lhe apetece. Quem não está contente lá está, vai fazer outra rede social, que é assim que as coisas funcionam. Eu facílimo, não é? Não, espera aí, eu não estou a dizer que não é criticável. Acho que se deve criticar. Agora, há ali, de repente, uma indignação em relação às regras do Facebook que me parece um bocadinho desproporcional. Por exemplo, eu tinha um blog... o velho argumento dos taxistas. Se não gosta, anda a pé. Vá a pé. Não, o problema é que os taxistas dizem isso e atrás dele vêm mais 7 táxis. Agora, tu sais do Facebook e não há outro Facebook. Não aí é que está. Aquilo não é só mas quando se tiver suficientemente pessoas descontentes daquelas, há de nascer um outro Facebook. Eu, por exemplo, tinha um blog familiar onde escrevia regularmente, a partir de uma certa altura, com as coisas todas que eu fazia na vida, deixei de escrever. E havia leitores verdadeiramente zangados que deixavam pontos a dizer: mas serve para fazer isto? Mas vale estar quieto? Mas você não atualiza esta? Que vergonha! Como é que você trata assim as pessoas? Eu não chateio, eu escrevo aqui se me apetece ou não isto. Mas tu cobravas dinheiro? Mas é isso, como ninguém cobra. Como tu não cobras dinheiro. Como tu não cobras dinheiro, como tu não pagas para estar no Facebook. As pessoas esquecem-se disso. Não pagas para estar no Facebook. Portanto, estás lá, gostas, levas com as regras do gajo que inventou aquilo. Não pode ser assim. Não estou a dizer que não se critica. Estou a dizer que há uma espécie de indignação como se me tivessem ido ao bolso. Não, é o Facebook. Estamos a falar dos principais espaços de socialização, informação, etc. É que não é uma empresa que vende bananas. Vendem um espaço. É uma empresa privada, mas que vende um espaço. Não vende nada. É um espaço público. Não, tu não pagas. Certo, está bem. Mas disponibilizam um espaço público que não tem, que é monopolista ainda por cima. Ou seja, não dá para tu dizeres: estou farto disto, vou abrir ao lado. É o maior. Há outras redes sociais. E muita gente. Está certo. Se tu tiveres os miúdos, se tiveres hoje em dia, tu és velhinho, se calhar, quando falas que tu és um cota porque vais ao Facebook. Os miúdos estão-se nas tintas, vão ao Instagram e vão a outras coisas. É só para não dramatizar, que aquilo fecha um dia e ao Snapchat também já está aqui. Opa. Pronto. Mas porque aquilo um dia fecha e abre. Já sabemos porque é que o Pedro Mexia se declara pré-histórico. Vamos agora tentar perceber porque é que o Ricardo Araújo Pereira diz sentir-se divino. Isso não será já da ordem da gabarulice? Não, não é para mim. Eu para mim não peço nada, sabe? Mas temos de ser rápidos, não é? Suponho temos algumas, não muito, sim. Isso vem a propósito de uma declaração de Oprah Winfrey, apresentadora da televisão americana, mega estrela da televisão americana, de quem se fala como possível candidata à Casa Branca, que tem muita gente a perguntaram-lhe se ela de facto considera a hipótese de se candidatar. E ela diz estar à espera de um sinal de Deus. Diz que tem rezado e está à espera de um sinal de Deus. E isso para mim Deus tem que lhe dizer. Deus tem que dizer. Isso para mim é muito tranquilizador, porque a gente olha para o Trump e pensa: quem é que nos pode livrar deste período de absoluto obscurantismo e será a Oprah? E ela: com certeza, estou só à espera que o Senhor do Universo, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, me diga: avança. Isto ao mesmo tempo, ufa, ainda bem. Para ateus que não gostam dela, é um alívio. Eu não sei se é um alívio, porque isto de facto dá-lhe, ainda por cima num país como os Estados Unidos. Um ateu não vai achar que Deus lhe vai dizer realmente qualquer coisa, não é? Ora bem, Carlos, atenção. Eu não acho, mas eu conheço gente com quem Deus tem falado. Basta entrar numa livraria e portanto, por exemplo, mas é possível. Advogada de Coimbra? Eu só não queria que a nossa alternativa a Donald Trump fosse uma pessoa que está à espera que a torrada saia da torradeira com a cara de Jesus Cristo e ela diga: cá está. Mas tem-lhe acontecido isso? Não, mas há pessoas que põem na internet: olha, Jesus Cristo na minha torrada. Eu não sei porque é que o Messias havia a dizer: eu sei onde é que eu vou aparecer.
Sim, estás a cortar pão. o pão de forma bimbi e depois aquilo fica com a forma de Nosso Senhor. Mas ela então diz que está à espera e Acontece. num país como os Estados Unidos, em que as notas deles dizem In God We Trust, eu suponho que isto lhe deu uma grande vantagem nos debates. As pessoas dizem, desculpa, a senhora não tem nenhuma experiência política, nunca exerceu um cargo público, por isso não devia candidatar-se. Ela, não é o que diz Nosso Senhor, mas tudo bem, é a sua opinião. Vê esta declaração da Oprah Winfrey, Pedro Mexia, como o cúmulo da humildade ou o cúmulo da arrogância? Pode ser tanto uma coisa como outra. Mais do que a declaração, vejo com preocupação quais são os nomes que estão a aparecer. Os nomes que estão a aparecer, neste momento, a pole position dos democratas é constituída por Oprah Winfrey, George Clooney e Kanye West. É isso, é assim. Portanto, vamos derrotar esta celebridade grotesca que está lá. Como? Vamos com uma celebridade um bocadinho mais alfabetizada. Não é essa a lógica. Não é com um político, com alguém que tenha sido senador, governador, aquelas coisas clássicas. Mas o Partido Democrata está totalmente desorientado quando não aparece ninguém em que as pessoas acreditem e têm que recorrer às celebridades democratas. O que é o que diz o Ricardo. No fundo é a vitória do Trump. É a lógica. Ele diz, a lógica agora é esta. São as pessoas com os maiores ratings, são as pessoas com os programas de sucesso, são as pessoas ricas, são as pessoas conhecidas. Essa é a nova lógica. Esqueçam a política, esqueçam os programas eleitorais, esqueçam a experiência. Não. Quem é que está a concorrer comigo? É a Oprah, mas o meu programa tinha mais share. Não tinha, por acaso. Com a Oprah não tem hipótese, mas é um estado lamentável. Acredita que Deus se interessa o suficiente pela política americana a ponto de querer interferir nas próximas eleições, João Miguel Tavares? Supostamente não, até porque o Deus em que os americanos acreditam, que já é em geral conhecido com o nosso, supostamente disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, e que o meu reino não é deste mundo. Portanto, é suposto ele não estar a interferir nas eleições americanas. E tendo em conta aquilo que nós temos visto... Eu gosto da maneira como tu desmontas isto. Não, porque vai estar escrito na Bíblia que ele não intervém. E tendo em conta o que está acontecendo nos Estados Unidos, mais parece chegar a mafarrico, mais parece chegar a enxofre do que a velas de cera. Agora, eu concordo com tudo o que os meus caríssimos e excelentíssimos colegas disseram aqui. Não, mas é só para... Dito por mim tem mais graça. Não, é evidente que isto é uma vitória do Trump. Esse é o problema. O problema não é Deus. O problema é quando se fala de Oprah Winfrey, quem ganhou é Donald Trump. E agora não sei porquê os americanos choneses devem ter achado que ser Presidente da República é uma coisa para amadores. É para amadores. Agora vim eu e decidi ser Presidente dos Estados Unidos. Acho que não está a resultar muito bem. E não há nenhuma razão para resultar bem como a Oprah Winfrey ou qualquer outra, ou mesmo com o Arnold Schwarzenegger, que até foi. Esse não pode. Esse já foi. Esse não pode. Esse não pode. Não nasceu nos Estados Unidos. Não nasceu nos Estados Unidos, nasceu na Áustria. Mas não, arranjam um político. É a altura dos decretos. Muitos, há de haver alguém de jeito. O Pedro Mexia decreta mono. Mono. Tem a ver não com é em espanhol, não é... Não, tem a ver com esta polémica do mono, o chamado mono do rato. Eu sou um mono. Que é um prédio que foi... que já foi devidamente aprovado, licenciado, mas que é um prédio que muitas pessoas acham, com boas razões, que é um prédio, que é um edifício bastante bizarro ali no Largo do Rato. E o Presidente da Câmara de Lisboa veio intervir nessa matéria de uma forma bastante bizarra, porque ele disse que concorda que aquele edifício não é adequado, que causa ali uma ruptura, uma disfunção, portanto, a dizer mal, pelo menos, daquela localização, que está mais em causa do que propriamente o edifício em si, e depois diz que, mas isso é a minha opinião estética, e é verdade, é a opinião estética do Presidente. A opinião estética do Presidente, ou de qualquer pessoa individual, mesmo que autarca, não conta. Mas será que a estética não conta numa cidade? Houve aquelas discussões sobre aquele prédio de Viana do Castelo, prédio Coutinho, que os moradores se queixam que vai ser demolido por razões meramente estéticas. Não por nenhuma outra razão, mas porque é feio. Ora bem, se essa é a lógica, deem-me um bulldozer, porque... há muita coisa para deitar abaixo. E o rato é bem feio. Ao mesmo tempo, também não quero uma Câmara Municipal, seja de Lisboa ou de Viana do Castelo, que diz a estética é subjetiva e, portanto, não há... Na verdade, quando não é subjetiva, a verdade é que as pessoas se preocupam com a volumetria e com essas coisas, e isso tem uma dimensão estética, portanto, acho que convém ter isso em atenção. O João Miguel Tavares decreta menos voluntariado.
É para dizer uma coisa bonita de esquerda. Eu acredito imenso no voluntariado. Mas nos sítios certos, não é? Tipo nos bancos alimentares, a ajudar quem precisa e em casos relativamente excepcionais. Eu já critiquei o excesso de voluntariado no Web Summit, que é um evento mega lucrativo que se aproveita de centenas de jovenzinhos com vontade de lá entrarem para os pôr a trabalhar, e agora aparentemente a RTP está a pensar fazer o mesmo com o Festival da Canção e fala-se em 300 voluntários. O Festival Eurovisão. O Festival Eurovisão da Canção, que, como se sabe, vai ser um empreendimento bastante caro, e fala-se em 300 voluntários. 300 voluntários é um bocadinho de voluntários a mais. 150 estão a catar plágios. Não, acho que é para acompanhar os convidados, as pessoas aos hotéis e tal. Eu, se calhar, contratava pessoas a sério e tal. Acho que o voluntariado não deve servir para isso. Além de que pode não ser exatamente legal toda a operação. Dizem que não, sim. Já que aboliram este regime laboral, não é? Aboliram há uns anos este regime laboral. O Ricardo Araújo Pereira decreta Eu decreto que é uma coisa que os jovens dizem, eu não sei exatamente o que significa, mas eles costumam dizer em casos como este, que é a Proteção Civil sentiu necessidade de avisar as pessoas não tirem selfies com os vagalhões, porque há ondas gigantescas. E para a Proteção Civil sentir que há necessidade de avisar as pessoas que estar à frente de uma massa de várias toneladas de água a tirar uma selfie não é boa ideia. Mas fica uma grande foto para o Facebook. Porque há muita gente a tirar fotos desse tipo. Lembras-te do Trump com o Eclipse? Tirou os óculos. Sim, tirou os óculos para ver melhor o sol. Sim. Mas o Trump é uma coisa. Agora, portugueses... e, portanto, eu não sei, o próximo comunicado da Proteção Civil, eu imagino que seja não atravessem a autoestrada vendados. Enfim, mais informações úteis, sim. Está concluída mais uma reunião semanal de 2 a 8 dias, à hora do costume, novo Governo Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.